Olá pessoal, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou dar continuidade à análise do Romanceiro da Inconfidência, que eu iniciei na primeira parte. Primeiro demos todo o contexto dessa obra, como é que a Cecília chegou até esse tema, de que forma ela se aproxima da Inconfidência. E agora, neste vídeo, eu quero te dar uma orientação para a leitura dessa obra. A gente sabe que não é uma leitura simples, né? Até porque a gente está tratando de poesia. Poesia nunca é fácil, é sempre desafiante, né? Porque não é simplesmente o conteúdo, não é só o que se conta, mas é a forma, é a elaboração dessa linguagem. Então é sempre um desafio. Mas é um desafio que vale muito a pena, especialmente quando se trata de Cecília Meirelles, né? Então eu vou tentar aqui estabelecer uma possibilidade de leitura desse livro, né? Porque veja só, à primeira vista, quando a gente se depara com um livro desse tamanho, 85 romances, mais falas e cenários, a gente percebe que é óbvio que todos os poemas que compõem esse livro tem alguma coisa a ver com a Inconfidência, tem alguma coisa a ver com a sociedade mineira, com a sociedade do ouro, só que não está clara, na maior parte das vezes, a relação entre os poemas. Então romance 1, romance 2, romance 3, romance 4, romance 20, 21, 22, o nexo que liga esses poemas, ele não é evidente. Às vezes ele é muito frágil, né? Não há uma relação de causa e consequência entre as narrativas de cada um desses romances. Então a impressão que nós temos, e essa impressão ela é justificada, né, talvez fosse a intenção da Cecília, nós temos um livro de natureza mais episódica. Né? Então você tem episódios que envolvem os personagens da Inconfidência, que envolvem, enfim, a sociedade mineradora, e que vão sendo alinhavados, e que têm relações, enfim, dialogam entre si, que compõem um conjunto, né? Um panorama do que era a época da Inconfidência Mineira. Mas a gente não vai encontrar relações muito óbvias entre os poemas, e às vezes é muito difícil, então, estabelecer essa linha narrativa, já que ela é tão episódica, tão fragmentada às vezes, né? Bem, para começo de conversa, vamos pensar no livro, então, em que há uma linha narrativa, embora as peças ali não estejam perfeitamente encaixadas, que pode se dividir em cinco grandes partes, 5 grandes momentos, tá? Então vamos ver que partes são essas. A primeira seriam os primeiros 19 romances do livro, que nós poderíamos chamar de A Sociedade do Ouro. Ou seja, é a introdução que a Cecília nos faz à época e ao lugar em que a sua história vai se passar. Na verdade, esses 19 primeiros romances funcionam como uma espécie de preâmbulo ou como uma espécie de análise das condições preliminares para a Conjuração Mineira, lá em 1789. Então são os prenúncios, são as preliminares, os presságios que, de certa forma, abrem caminho para uma crise maior e para o levante lá dos conspiradores de Minas Gerais. Então o que acontece? Nesse início, a Cecília vai nos explicar que sociedade é essa. Desde a descoberta das minas de ouro, o interesse que isso despertou nas pessoas, de repente você tinha milhares de pessoas do Brasil inteiro indo de uma vez para Minas Gerais, o que fez com que as cidades crescessem enormemente, se fortalecessem, se diversificassem, né? Então tudo isso ela vai nos contar. O surgimento de Vila Rica, a febre do ouro, só que ao mesmo tempo que ela nos mostra como essa sociedade foi se engendrando, e isso é o mais interessante dessa parte, né? Eu disse a vocês que a Cecília, ela é uma poeta neossimbolista, ela é uma poeta da sugestão, da atmosfera, né? Do imaterial, do impalpável. E de fato, nessa primeira parte, a Cecília ela nos mostra uma série de premonições, né? Ela mostra que aquela sociedade, da maneira como ela se organiza, ela tem tudo para dar errado. Ela começa errado. Né? Alguma coisa não vai funcionar. Porque é uma sociedade pautada quase que totalmente na ambição. E na ambição sem medida. Na ganância sem limite. E na violência. Então, isso fica evidente logo no romance 2, que é do Ouro Incansável, que é um romance em que ela vai falar justamente desse grande afluxo de gente para as cidades de Minas e como
em busca do enriquecimento rápido, né, do sonho, do ouro, do diamante e tal, das pedras preciosas, acabou se construindo uma espécie de salve-se quem puder, né, de corrida ao ouro, em que o mais importante é acumular, acumular e acumular. Só que ao mesmo tempo, os desdobramentos disso são muito, muito negativos, né? E nesse poema, nesse romance, a Cecília trabalha uma linguagem cheia de antíteses, que aliás é uma nota dominante desse livro. Tem muitos poemas construídos com base em paradoxos, antíteses, em contradições. E aqui ela vai partir de uma contradição que eu acho que explica muito do que vai rolar no livro daqui em diante, que é o ouro ser claro, mas ao mesmo tempo turvo. Ele turva a visão das pessoas, né? A ambição cega. O ouro é luminoso, o ouro traz riqueza, mas ele também traz rivalidade, ele traz tensão, ele traz dor, ele traz sofrimento. Então ela vai dizer assim no romance 2: de seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. Veja aquela parte do mais concreto, né? O ouro vira pó, depois ele vira uma folha, vira uma barra, mas ele também se transmuta, ele também se transforma em prestígio, em poder, em engenho, ou seja, em coisas abstratas e imateriais, né? Que é o poder, né? Ele também vira poder. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Como é que uma coisa pode ser tão clara e ao mesmo tempo turvar a nossa visão sobre as coisas que mais são importantes na vida? Porque a vida vai além da riqueza, né? Vai além dos bens materiais, vai além da ambição. Borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Então, ao mesmo tempo que ele vem no bordado de um vestido, ou que está no santo colocado no altar opulento, ele também acende as brigas, as disputas, as animosidades, os conflitos. Pelos córregos definham negros a rodar bateias, morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos. Cada família disputa privilégios mais antigos. Os impostos vão crescendo e as cadeias vão subindo. Por ódio, cobiça e inveja, vai sendo o inferno traçado. Os reis querem seus tributos, mas não se encontram vassalos. 1000 bateias vão rodando, 1000 bateias sem cansaço. Então é inferno, né? O inferno vai se construindo. Ao mesmo tempo que a riqueza aumenta, aumentam as cadeias. Ao mesmo tempo que o ouro é abundante, aumentam os impostos, aumentam as perseguições do poder, né, da metrópole portuguesa contra os brasileiros, se é que podemos chamar assim, né? Mas veja que aqui a Cecília também chama atenção para algumas coisas importantes. Ela vai falar, por exemplo, dos negros que definham, né? Definhar é ficar fraco, de tão doente. Então, quem faz o trabalho pesado são os negros, escravizados, né? Então a gente não pode ignorar também a importância da mão de obra escravizada no período da extração mineradora, né? Eles são talvez frequentemente apagados da história, mas são eles que definham, são eles que sofrem, são eles que estão ali, né? Tirando ouro, tirando pedras preciosas. Então a Cecília faz questão de chamar a atenção, assim como em outro poema, que ela vai falar do canto, né? Do canto do negro nas catas, ou seja, ele está ali catando diamante, catando ouro, e ao mesmo tempo que ele busca não é só o ouro, a pedra, a pepita, mas ele busca uma pedra mais graúda, que é a liberdade. Então veja que é bonito isso, né? Porque a Cecília nos mostra que assim como os inconfidentes, que eram homens da elite, brancos, livres e tal, bem esclarecidos, também clamavam por liberdade, você tem ali o negro escravizado que também quer liberdade, são liberdades diferentes. Um é a liberdade política, é a liberdade administrativa, econômica. No caso do escravizado, é a liberdade do seu próprio corpo, da sua própria agência, da sua própria vida, né? Mas são desejos e anseios de liberdade que se cruzam, né? Então, na verdade, a maior riqueza, a maior pedra que esse negro poderia achar seria a sua própria liberdade, né? Veja que ela fala aqui também que morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra, né? Claro, é outra antítese. Fome e riqueza, lado a lado, né? Mas não é só um exagero retórico da Cecília Meirelles, porque os historiadores mostram, e os cronistas que estiveram em Minas ali no auge, né, da exploração aurífera do século XVIII, mostram que as pessoas elas estavam tão vidradas e tão iludidas com essa riqueza imediata do ouro, que em Minas Gerais todo mundo só queria encontrar ouro. Então ninguém plantava,
ninguém cuidava dos animais, nada, ninguém cuidava da terra. Então chegou um momento em Minas em que os preços subiram muito, porque não tinha arroz, não tinha milho, não tinha feijão, não tinha carne de galinha, carne de boi, nada. Porque as pessoas descuidaram da agricultura e da pecuária. Né? E tudo em busca dessa ambição desmedida pelo ouro. Tanto que um cronista francês, que passou por Minas nessa época, escreveu que os mineiros descobriram que ouro não se come. Quer dizer, estavam com as mãos cheias de ouro, né, sobre a riqueza da terra, mas morrendo de fome, porque não havia o que comer, mesmo que eles tivessem muito dinheiro e muita riqueza para poder comprar. Né? Então isso é um emblema muito interessante dessa ambição sem limites. Né? Ainda nessa primeira parte, a Cecília vai levantar algumas personalidades de Minas Gerais do século XVIII que foram alçadas quase à categoria de mito. É o caso de Chica da Silva, né, que é bastante citada aqui. Era uma negra escravizada que se torna amante de João Fernandes, que era o contratador dos diamantes, quer dizer, ele era o enviado de Portugal para o Tijuco, hoje Diamantina, e ele que cuidava da extração e do transporte dos diamantes. Então ela teve um caso com ele, teve muitos filhos com ele, e isso permitiu que ela gozasse de uma série de privilégios na sociedade do Tijuco que eram restritos, absolutamente restritos, a uma mulher negra. Ela frequentava as igrejas onde só as brancas podiam entrar, participava de ordens de caridades onde só as brancas podiam participar, andava pelo Tijuco com perucas e vestidos caros e com escravas, o que é curioso também, né? Ela deixou de ser escrava, mas ela tinha suas escravas e andava com uma comitiva pelas ruas do Tijuco. Né? Então é uma figura interessante de uma mulher negra que rompe com os limites muito estreitos que uma mulher da sua condição tinha no Brasil escravocrata do século XVIII. E ao mesmo tempo, quer dizer, outros episódios vão sendo colocados ali e eles apontam justamente para uma premonição de algo que vai dar errado. É o caso, por exemplo, do romance em que a Cecília lembra Felipe de Souza, que foi o líder da revolta de Vila Rica em 1720, que seria uma espécie de primeira rebelião do povo da colônia contra os abusos da metrópole. E Felipe de Souza foi morto, enforcado e esquartejado. Ou seja, 70 anos antes do Tiradentes, já se reflete ou se espelha a sua própria condenação, só que num outro personagem. Né? Temos ali o caso da donzela assassinada, né, que é uma moça que se apaixona por um homem mais pobre, um homem de classe social inferior. O pai da donzela rejeita esse tipo de caso e assassina a própria filha, né? Mata a filha para que ela não se envolva com um homem de condição social inferior, o que também mostra o quanto a ambição e os desejos de riqueza, eles envenenam as relações afetivas, né? Eles pervertem as relações familiares, enfim, tudo apodrece, né? Diante desse ouro incansável. Bem, então à medida que ela vai alimentando esses pressentimentos de que uma hora ou outra essas tensões e animosidades entre o povo da colônia e os portugueses vai explodir em algum momento, isso aparece na segunda parte, que nós poderíamos chamar de preparação da conjuração e ao mesmo tempo a descoberta dos planos, porque nós vemos então esse grupo de letrados de Minas se reunindo, portas fechadas, janelas lacradas, sussurros, né, palavras sopradas atrás de mesas, porque de fato era uma conspiração clandestina, né, se eles fossem descobertos, de fato seriam presos ou mortos. Então tudo é feito na calada da noite e ali eles então discutem os seus ideais, o seu projeto de independência de Minas Gerais, né? E ao mesmo tempo eles fazem uma bandeira. Há um belo poema sobre isso, né? Em que um dos circunstantes sugere um verso de Virgílio, um poeta romano que influenciou muito o arcadismo, né? Autor das bucólicas. Eles pegam um verso em latim, libertas quais será tamen, que em bom português é liberdade ainda que tarde, frase que está até hoje na bandeira de Minas Gerais, né? Só que os planos dos Inconfidentes são frustrados porque Joaquim Silvério dos Reis delata os companheiros em troca do perdão das suas dívidas. Joaquim Silvério, que num dos poemas será chamado por Cecília de Judas, né? O que é curioso, porque não só se coloca aqui a questão da traição, né, do Judas, mas falar que Joaquim Silvério é o Judas, de certa forma, por oposição, coloca Tiradentes no papel de Cristo, né? E é curioso porque quando a gente olha a iconografia do Tiradentes, essa que foi sendo elaborada lá do final do século XIX para até hoje, né? Os pintores que representaram Tiradentes
tenderam a aproximar o Tiradentes às feições consagradas de Jesus Cristo, tal como também a pintura católica o representa, né? Então essa união de Tiradentes com Cristo já faz parte, digamos assim, de um certo imaginário, né, da cultura brasileira. E com isso nós vemos então que os planos dos conspiradores vão por água abaixo. E esse clima de mistério, de perseguição, de medo e tal, tudo por debaixo dos panos, é muito bem explorado pela Cecília Meirelles nessa parte. Por exemplo, num dos romances, que é o romance 38, que se chama Do Embuçado, em que novamente a Cecília põe um pé no território do mito, ou seja, daquilo que, digamos assim, extrapola a história oficial, né? Que já está na lenda, né? Na história mal contada, ou da história que nunca se explicou totalmente, né? Porque diz a lenda que quando os Inconfidentes foram traídos, uma pessoa, não se sabe se homem ou mulher, vestindo uma capa negra que cobria dos pés à cabeça e usando um chapéu, andou pelas ruas de Vila Rica de madrugada, muita névoa, e quem já foi a Ouro Preto sabe, né, que à noite assim é frio, é névoa, neblina, subindo e descendo aquelas ladeiras para procurar os membros da conjuração. Essa pessoa, o embuçado significa encapuzado, né, o escondido, bateu na casa do Tomás Antônio Gonzaga. Ele não estava. Depois foi à casa de Cláudio Manuel da Costa, ele também não estava, deixou o recado com uma escrava e nunca mais foi visto. Desapareceu na treva de Minas Gerais, né? Então ela vai pegar justamente essa figura que não sabemos quem é, por que tentou avisar, porque o aviso era: vocês foram delatados, fujam, vocês vão ser presos, todo mundo já está sabendo, as autoridades já ficaram sabendo. E ela faz um poema sobre essa figura do embuçado, que é mais ou menos assim: homem ou mulher, quem soube, tinha o chapéu desabado, a capa embrulhava o todo, era o embuçado. Fidalgo, escravo, quem era? De quem trazia o recado? Foi no quintal, foi no muro? Mas de que lado? Passou por aquela ponte, entrou naquele sobrado, vinha de perto ou de longe, era o embuçado. Trazia chaves pendentes, bateu com o punho apressado, viu a dona com o menino, ficou calado? A casa não era aquela? Notou que estava enganado? Ficou chorando o menino? Era um embuçado. Fugi, fugi, que vem tropa, que sereis preso e enforcado. Isso foi tudo o que disse o mascarado? Subiu por aquele morro, entrou naquele valado, desapareceu na fonte? Era um embuçado. Homem ou mulher? Quem o soube? Veio por aí? Foi mandado? A que horas foi? De que noite? Visto ou sonhado? Era a morte que corria? Era o amor com seu cuidado? Era o amigo? Era o inimigo? Era o embuçado. Veja que interessante, né? Como a Cecília também recupera alguma coisa que não tem explicação, né? Que está na ordem do mito e que resta como pergunta: ele existiu? Ele foi visto ou foi sonhado? Era fidalgo ou escravo? O que queria? Para onde foi? São respostas que a história não pode nos dar, mas que a literatura pode absorver e transformar em mito, né? Nessa segunda parte também, nós vemos a construção do mito do Tiradentes, né? E é interessante porque a Cecília nos mostra que ele era, de fato, o grande propagandista das ideias, né? Então ele lidava com as pessoas mais pobres, com os tropeiros, e ele é visto inicialmente como um louco, tanto que há o romance 30, que é o riso dos tropeiros. Os tropeiros ridicularizam Tiradentes. Não entendem o que ele fala, essas coisas de todo mundo vai ser livre, todo mundo vai ser igual, a riqueza da terra vai ser nossa, vamos fazer como na América inglesa. Todas essas palavras soavam como absurdos para o povo que ouvia Tiradentes. Só que no romance seguinte, que é o 31, o Tiradentes já foi preso, né? Dá-se a entender que ele já foi descoberto, já foi preso, já está encarcerado. E aí o povo, aquele mesmo povo que ria do Tiradentes, agora guardando-o na memória, o entende melhor. Sente saudades dele, entende talvez, ou compreende um pouco melhor, que mensagem que ele tentava trazer. Então, em pouco tempo, aquele Tiradentes gravado na memória, na memória impactante dessas pessoas, ele vai sendo alçado à categoria de herói, de mito, né? Então, é um mito construído ali, por exemplo, no romance 31 diz assim: por aqui passava um homem. Veja o passava, né? O verbo no pretérito já indica essa atmosfera meio de lenda, né? Passava, era uma vez, acontecia. E como o povo se ria, que reformava esse mundo em cima da montaria.
Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, que não passava de alferes de cavalaria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande. Tudo isto vai levar volta e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa. E bradava, há de ser nossa tanta riqueza. Por aqui passava um homem, e como o povo se ria, liberdade, ainda que tarde, nos prometia. E cavalgava o machinho, e a marcha era tão segura, que uns diziam, que coragem, e outros, que loucura. Lá se foi por esses montes o homem de olhos espantados a derramar esperanças por todos os lados. Né? Então, ele se torna esse mensageiro da esperança, né, de um mundo melhor, de um mundo mais justo, em que a riqueza da terra seria partilhada entre todos. Né? Na terceira parte, nós veremos então o desfecho de dois dos personagens mais importantes da Inconfidência. As mortes de Cláudio Manuel da Costa e de Tiradentes. Como eu já disse, a morte de Cláudio Manuel da Costa vai ser colocada em dúvida. Né? A hipótese quanto ao suicídio, ela é discutida aqui, e fala-se, na verdade, em assassinato, que ele teria sido envenenado, que o seu corpo teria sido trocado por de outro prisioneiro e um laudo, um atestado falso teria sido emitido, mas a própria Cecília mostra não acreditar que um homem tão idealista como aquele se suicidasse na cadeia diante da primeira adversidade. Né? Isso não combina com a imagem do Cláudio, portanto, a história oficial, o suicídio oficial é colocado em xeque aqui. E, ao mesmo tempo, nós acompanhamos os últimos momentos de Tiradentes. Né? Ora, em 1789, a conspiração, a conjuração foi desbaratada. Tiradentes será executado em 92. Né? Portanto, há aí um espaço de 3 anos de investigações, que é o período conhecido como a Devassa. Então são muitas investigações, muitos inquéritos, depoimentos, muitas testemunhas falsas, muitas delações, etc. Né? E a Cecília aproveita essa parte para fazer uma fala, mais uma das falas, agora dirigida aos pusilânimes, em que ela vai acusar e vai criticar o que ela chama de pusilanimidade. Que palavra horrorosa, né? E o que seria o pusilânime? Pusilânime é o fraco, é o covarde. Então ela vai se dirigir aos covardes e vai apontar justamente o quanto a história poderia ser diferente não fossem esses homens, né? Os que traem, os que mentem, os que se vendem, os que se rebaixam, né? Aqueles que justamente atrapalham a execução dos grandes sonhos dos homens de verdade, né? Tanto que ela vai dizer que na história do mundo existe o grande sonho dos homens e existe a surda força dos vermes. Os vermes são os pusilânimes, são os covardes. Só que é interessante que a Cecília, ela entende então que a história também é feita dessas pessoas, né? A história é feita desse cruzamento entre os idealistas, aqueles que fazem da sua vida uma luta por um mundo melhor, em nome de algum ideal, sacrificando a si próprio, se preciso, e os outros, né? Aqueles que são tão covardes que são incapazes de entregar sua vida por uma causa coletiva. Mas a história também é feita deles, a história também é feita, infelizmente, dos pusilânimes e da sua pusilanimidade, né? Também é nessa parte que a Cecília vai fazer um poema lindíssimo, que é o romance 53, que é famoso, importante que você conheça, que se chama Das Palavras Aéreas. Seria talvez um dos romances em que a Cecília atinge um maior grau de universalidade, né? A sua reflexão lírica aqui, ela atinge um patamar muito maior do que a história que ela vem contando, né? Porque ela vai propor uma reflexão sobre a palavra. E aqui, novamente, ela explora uma linguagem cheia de antíteses e paradoxos, cheias de contradições. Porque a palavra, tal como a Cecília propõe aqui, né, numa reflexão belíssima, né, mas ao mesmo tempo espantada com a potência da palavra, ou seja, com o seu poder. A Cecília se questiona como é que a palavra pode ser ao mesmo tempo frágil e poderosa. Né? Palavra aérea, ou seja, a palavra ela é som que evanece no vento, é tinta que escorre do papel, que pode manchar, que pode sumir, né? A palavra, ela não é eterna, às vezes ela é muito, ela não é nada duradoura, às vezes ela é instantânea, né? Ela some no instante mesmo em que ela surge. Só que como é que essa palavra tão frágil, às vezes tão delicada, sopro, ela pode ao mesmo tempo conduzir um homem à forca?
Como é que com as palavras eu posso escrever poemas, sonetos e liras, mas posso escrever também uma sentença de enforcamento? Como é que com a palavra eu posso engendrar os meus sonhos de liberdade, mas eu também posso aniquilar o sonho de liberdade de outra pessoa, né? Então a palavra como poesia, a palavra como sentença, a palavra como declaração, a palavra como mentira, tudo é linguagem. Tudo é feito de palavras. A questão é se você vai usar essas palavras para o bem ou para o mal, né? Mas ainda assim, a gente se espanta com o poder e o alcance que as palavras têm, dependendo da forma como elas são usadas. E isso aparece no final desse romance 53, quando a Cecília o termina assim: ai, palavras, que estranha potência a vossa, perdão podias ter sido. Então, quer dizer, essa palavra poderia ter sido uma palavra de perdão aos inconfidentes. Sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda, sois povo pelas janelas, cortejo, bandeiras, tropa. Ai, palavras, que estranha potência a vossa, éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Né? Então, as palavras que poderiam ser de perdão, elas são palavras que conduzem um homem à forca. As palavras que até então eram sopro, agora são um homem à beira da morte. Né? Então, é a estranha potência da palavra e todos os caminhos que ela pode seguir e todas as consequências, essas não são apenas sopros, né? Podem ser consequências muito duras na vida de alguém, mas tudo é tramado pelas palavras. Né? E aí nós vemos então o derradeiro momento de Tiradentes indo para o Rio de Janeiro, onde será enforcado, lá no Largo da Lampedusa, e nós vemos os seus bens, né? Os seus bens são apreendidos, são confiscados, e é curioso como a Sociedade do Ouro para Cecília é a sociedade da ambição desmedida, do acúmulo, né? E o Tiradentes, quando ele dá os seus bens, nós vemos que ele não tem nada. Ele tem um canivete de 30 réis, ele tem uma faca, ele tem um espelho, uma espora, um cavalo. Ele não tem riquezas. Né? Então é curioso como esse personagem, ele é o oposto, digamos assim, dos poderosos que acumulam e querem sempre mais, enquanto ele tem como maior riqueza os seus ideais, os seus propósitos, as suas ideias. Essa é a grande riqueza do Tiradentes, né? Que não pode ser medida pela régua da matéria, do dinheiro, das riquezas, né? Que a própria Sociedade do Ouro permitia e franqueava as pessoas, né? E quando ele vai para a forca, ele leva uma pedra na mão. Tem um romance lindo sobre isso, né? Da pedra crisólita, que é uma pedra translúcida, assim, verde, né? Que antigamente se acreditava que era uma pedra que espantava maus espíritos. E ele carrega aquela pedra na mão. E a Cecília diz que é uma pedra, como é que ela fala mesmo? Simples pedra sem lapidação. Não é uma joia. Não é uma pepita de ouro. Poderia ser, mas não é. É uma pedra mais simples. É uma pedra esverdeada, mas que na mão do Tiradentes se torna diamante sem jaça. Jaça é mancha. Então é um diamante perfeito. Porque simbolicamente, quando carregada por aquele homem, né, a pedra ela atinge um patamar superior. Mas é uma pedra mais simples, o que mostra justamente o despojamento do Tiradentes. Não quero riqueza. A minha maior riqueza são os meus ideais, mesmo que eu tenha que sustentá-los até o minuto anterior à minha morte, né? O que o torna ainda mais heróico. Pois na quarta parte nós veremos a condenação de Tomás Antônio Gonzaga e de Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto também poeta Árcade, menos conhecido. Hoje em dia ele é menos lembrado, menos cobrado nos vestibulares, mas ele também era um grande poeta do século XVIII, também inconfidente. A pena dos dois não será a morte, mas sim o exílio. Eles vão para a África. E nessa quarta parte nós vemos então a descrição dessa África inóspita, distante, estranha. Vemos que Tomás Antônio Gonzaga deixa aqui no Brasil a sua noiva Maria Joaquina Doroteia de Seixas, na literatura Marília. Inconformada, desesperada. Veremos que ela vai morrer sozinha, velha, abandonada, ainda cultivando a memória do amor pelo seu pastor, né? Na literatura ele se fingia de pastor, né? Enquanto isso, o Tomás Antônio Gonzaga vai para Moçambique, para o seu degredo, e lá ele encontra uma mulher, que é Juliana Mascarenhas, que é tema e título de um dos romances, né? Eles se casam e eles vão ter filhos e vão estabelecer uma família lá em Moçambique, né, numa outra colônia portuguesa. Então é curioso que enquanto a noiva, a Marília, fica aqui chorando, lá na África o Tomás Antônio Gonzaga dá rumo à sua vida, se arranja outra mulher e cria ali uma família.
Menos sorte vai ter o Alvarenga Peixoto, que é chamado pela Cecília de o desgraçado Alvarenga. Porque ele também é obrigado a sair do Brasil, mas ele já era casado com Bárbara Eliodora. E tinha uma filha, Maria Ifigênia, uma moça maravilhosa, né, que a própria Cecília disse que poderia ser a princesa do Brasil. E as duas vão morrer aqui, sozinhas, abandonadas, empobrecidas, depois da pena do Alvarenga Peixoto. Então, mostra-se também a tragédia familiar, né? A destruição familiar do lar até então perfeito e organizado do Alvarenga Peixoto, em consequência, obviamente, aí das suas atividades políticas, né? Na quinta parte, nós poderíamos dizer que nós temos o pós-independência, ou seja, há um desdobramento de tempo, e nós vamos andar mais ou menos uns 20 anos após o desfecho dessa história, quando Dona Maria, a rainha louca, né, ela já estava meio com problemas ali mentais muito sérios, em grande parte motivados pela morte do filho, que é inclusive tema de um dos romances, né, ela vem para o Brasil junto com Dom João VI. Você se lembra que a família real portuguesa foge para o Brasil, né, por conta da perseguição napoleônica. E eles vêm parar no Brasil. Dom João VI, o príncipe regente, e a mãe já enlouquecida, né. E ela então se vê no Rio de Janeiro, na mesma cidade onde Tiradentes foi enforcado. Enforcado por ordem dela, porque quando ocorreu a Inconfidência, ela era rainha de Portugal e ela assinou a sentença lá do outro lado do oceano, decretando que Tiradentes teria que ser enforcado e esquartejado. Só que uma coisa é você escrever uma sentença e cumpra-se. Outra coisa é ela, já velha, já louca, ela vê o lugar onde Tiradentes foi enforcado e ela se sente presa de remorso. Ela sente um arrependimento mortal, porque ela percebe que ela mandou enforcar um inocente que ousou falar em liberdade. Um homem pobre, um homem despossuído, que falou em liberdade e igualdade e teve um desfecho tão trágico, mas por ordem dela, né? Ela que deu a sombria sentença. Então ela tem medo do inferno, ela acha que ela vai pro inferno, ela acha que ela vai ser punida pelo diabo, pelo que ela fez, e ela morre. De fato, ela morreu aqui no Brasil mesmo, mas morre arrependida, né? Ela morre achando que ela destruiu a vida de um homem inocente e que, portanto, ela será punida depois da morte, né? Então, o livro termina com esse arrependimento da rainha Dona Maria, uma vez aqui no Brasil. Né? Só que eu só queria chamar a atenção para um poema que é o penúltimo romance do livro, que é o romance 84, Dos Cavalos da Independência. É curioso porque a Cecília, ela meio que arremata a sua narrativa num longo romance de elogio aos cavalos da Inconfidência. Óbvio, havia muitos cavalos, né? O cavalo era o meio de transporte, era o meio de locomoção, então a paisagem era tomada por muitos, inclusive o poema trabalha com a repetição desse verso, né? Eles eram muitos cavalos, eles eram muitos cavalos. Só que não é só isso que a Cecília nos mostra, né? Não é simplesmente a proliferação de cavalos que serviam para transporte de cargas, o transporte do ouro, o transporte das pessoas e tal, né? Ela vai nos mostrar que os cavalos, eles participam da história, mas eles participam de forma inconsciente. Porque eles carregam tanto poderosos quanto alferes. Eles carregam religiosos, eles ouvem conversas, eles ouvem conspirações, eles veem escravos, eles veem santos nas igrejas, eles carregam inclusive o corpo de Tiradentes esquartejado. Mas para eles é tudo igual, né? Eles são cavalos, eles cumprem ordens, né? Os donos que os levam para um lugar ou para o outro, eles não têm consciência do que estão fazendo, nem para onde estão indo. Parece que a Cecília, aqui ao final, ao falar desses cavalos, que participam da história, mas não conseguem aprender o sentido dessa história, talvez ela esteja falando sobre a grande massa de anônimos que faz parte de qualquer movimento histórico. Né? Quer dizer, a história é feita por pessoas que participam dela, que vivem a história, mas que não sabem o que estão fazendo e que não digamos assim, não interferem no curso dessa história. São figurantes, são coadjuvantes, somos todos nós, talvez, né? Vivemos a história, fazemos parte dela, mas não temos noção do que está acontecendo, do que vai acontecer, ou de como seremos vistos daqui a 100 ou 200 anos, né? Então qualquer movimento histórico também é feito de uma massa anônima que participa dos fatos, que está ali, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, ao final, a Cecília diz que esses cavalos já estão todos mortos, né? Já foram todos enterrados, os seus lombos de ouro e bronze já viraram cinza. Então, nesse momento, a Cecília novamente dá um pulo para o universal, quando ela nos encaminha para uma reflexão mais geral sobre a ideia da efemeridade, da passagem do tempo, do caráter efêmero do tempo e de que o tempo passa, as coisas se destroem,
o ouro vira pó, o ouro vira cinza, o cavalo vira pó, as pessoas morrem, as sentenças são dadas, tudo passa, nada fica, né? Ou melhor, não é que nada fica, fica sim. O desafio para nós, do presente, de interpretarmos o passado. Logo no primeiro poema, na fala inicial, ela diz que na mesma cova do tempo cai o castigo e cai o perdão. Cai o inocente e cai o culpado. Ou seja, é como se o tempo fosse uma cova, um grande buraco onde a gente vai jogando tudo. Tudo que foi, tudo que passou. O desafio é a gente, então, entender. É a gente estabelecer uma interpretação. O que é o quê? Né? Como as coisas aconteceram? Quem é o culpado? Quem é o inocente? Quem merece ser louvado? Quem merece ser execrado? A história é uma sucessão de erros. A história é uma sucessão de acasos. A história é um grande buraco, é um grande labirinto atroz de cegueira e escuridão. Fica para nós no presente o desafio de interpretar essa história, de entender os fatos e de responder essa pergunta. Quem é o inocente? Quem é o culpado? Afinal, o que aconteceu? Como ordenar essa sequência de acontecimentos desordenados e tão confusos quando vistos do presente, né? Então esse é o desafio que a Cecília nos coloca, repensar o passado, mas poeticamente, né? Reelaborá-lo e ver que tudo passa, mas alguma coisa fica. Sem dúvida, o sonho humano universal e atemporal, que é o sonho da liberdade, né? Aquele sentimento que todo mundo conhece, ninguém sabe explicar, mas todo mundo sabe entender. Isso permanece, segundo a Cecília. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado vocês, e a gente se vê num próximo vídeo sobre mais alguma obra tão complexa quanto essa, cobrada em algum dos grandes vestibulares do Brasil. Um grande abraço, obrigado por assistirem ao vídeo, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, tudo de bom.